Obrigado. Alô? Boa tarde, todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Eu tenho certeza que nós vamos passar uma tarde, um início de tarde bem divertido aqui. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Boa tarde, gente. Me falaram que tinha gente aqui, mas vocês não falaram, eu vou achar que não tem ninguém. Tem gente? Boa tarde. Caraca, tá cheio. Ô, gente, para quem não conhece o Marcos é jornalista. Vocês vão ver que pelo sotaque ele é do Rio de Janeiro, mas já está morando há alguns anos em Belo Horizonte, onde ele tem um canal YouTube, né? Não é isso, Marcos? Isso. Chamado Histórias de Cego. O que nós vamos fazer aqui, que eu já combinei com o Marcos, eu vou fazer algumas perguntinhas para o Marcos e depois nós vamos abrir o microfone para todo mundo que queira perguntar e tenha curiosidade sobre o que é o mundo do cego. Como é que uma pessoa cega, como é que ela se vira no dia a dia, tá? Por exemplo, como é que faz para andar na rua sem tropeçar nas coisas? O cego vê tudo preto? Enfim, coisa assim. Tudo que vocês quiserem perguntar, eu estou falando porque o Marcos quer que seja assim. Tá bom? Marcos, então vamos lá. Vou fazer só umas perguntas para as pessoas te conhecerem mais, né? Você me disse que você é jornalista, né? Mas o que você gosta muito de fazer é palestra, é comunicação, fazendo palestra, o seu canal, contando as suas histórias, né? Explica mais pra gente. Então, gente, boa tarde de novo. Eu acredito, Chico e todos que estão aqui, que a comunicação ela quebra muitas barreiras. Muita, gente. Quantas coisas na nossa vida a gente não resolve por falta de comunicação, né? Seja nas nossas relações pessoais, seja no trabalho. Comunicação é muito importante e a gente está precisando muito de comunicação no nosso dia a dia. Eu provavelmente vou nascer cego e vou morrer cego. Então talvez eu não cure a minha deficiência, mas eu posso influir para que a gente tenha uma sociedade com mais acessibilidade e com menos preconceito. Porque isso é uma parte da cura. Eu acho que a comunicação é essencial para a gente batalhar pela inclusão das pessoas com deficiência. Marcos, cego é uma palavra politicamente incorreta? Te incomoda? Não. Me incomoda me chamar de flamenguista. Cego, não. Cego é o nome, é o diagnóstico oftalmológico, né? É o cara que não enxerga nada ou enxerga pouco. Então, cego não é. O meu projeto se chama Histórias de Cego. Se vocês quiserem ir lá no Instagram, vão, por favor, preciso de uns seguidores lá. Instagram, no YouTube, TikTok. É Histórias de Cego, não é ofensivo. Só foi ofensivo, fica ofensivo, porque ainda existe muito preconceito e desconhecimento sobre o que é ser cego, né? As pessoas acreditam que ser cego é uma coisa limitante, que nós somos tristes, que nós somos pessoas amarguradas, que só estamos pensando na cura, e não é. E aí, existem muitas frases que levam a isso, né? Tem uma banda mineira, o Skank, que tem uma música que é assim, tão fácil perceber que a sorte escolheu você e você cego não nota, né? Tipo assim, cego com sinônimo de burro, né? Tipo, idiota. Claro que não fizeram com essa intenção, mas é porque a palavra cego, ela ganha esse pejorativo. Mas não é. Cego é um diagnóstico, é o cara que não enxerga nada. Meu projeto é História de Cego. Eu sou uma pessoa cega. Sou muito outras coisas além de cego, pro bem ou pro mal, mas eu sou uma pessoa cega porque eu não enxergo nada. Marcos, fala um pouquinho pra gente do seu livro, que já está aqui na livraria, gente, para quem quiser adquirir. E eu sei que o Marcos vai vender tudo, depois que vocês acabarem de ouvir as histórias do Marcos, vai vender tudo. Conta aí, tem Marcos. que vender, porque depois me chamaram para um negócio de autógrafo, nunca dei autógrafo na vida, e eu vou ficar com muita vergonha se chegar lá e não tiver ninguém, cara. Me dá uma ajuda aí. Imagina. Então, eu sempre fui muito tímido. Então eu me sentia bem escrevendo. Escrevendo sobre mim, sobre as minhas experiências, sobre as coisas que aconteciam comigo, e tirando as dúvidas das pessoas. E eu fiz um blog chamado Histórias de Cego. E o blog morreu.
Aí eu fiz outro blog chamado Histórias de Cego. Aí o blog morreu também. Aí eu desisti, né? Pô, a gente um dia desiste. E aí eu fiz um canal no YouTube. O pessoal falou, não, tem que fazer. Aí chegou no final do primeiro ano de canal, eu tinha 100 inscritos. Não é 100 mil não, 100, 100. E eu falei, caramba, meus blogs morrem, meu YouTube não tem ninguém, o que eu vou fazer? E aí surgiram diversas casos felizes na vida, e um deles foi justamente o convite da Oficina Raquel para eu escrever o livro, que na verdade já estava escrito. São pequenas crônicas, né, sobre mim. Não é um livro escrito totalmente por mim, não foi um ghostwriter, fui eu mesmo. Mas não é um livro autobiográfico, não é? O Marcos nasceu, tal ano, cresceu. São pequenas histórias, todas verdadeiras, acontecidas comigo, que mostram um pouco da vida, da minha vida, né? Como uma pessoa com deficiência visual, da minha vida como uma pessoa, antes de tudo. E eu quero mostrar, meu objetivo no canal, em todos os lugares, é mostrar que as pessoas cegas, a gente pode fazer tudo, desde que a gente tenha acessibilidade e não tenha preconceito. Eu joguei futebol de cegos por muitos anos, fui da seleção brasileira, joguei na Coreia do Sul, fui o primeiro cego brasileiro a esquiar na neve, já viajei para 22 países, já dei palestra em diferentes lugares, como Estados Unidos mais de uma vez, Bolívia, Líbano, Brasil e, claro, né, Alemanha. Então, nada me impediu. Né? Eu gostaria que a nossa sociedade tivesse mais acessibilidade e menos preconceito. E é por isso que eu batalho. Também para pagar minhas contas, mas isso é detalhe. Eu gostaria, preferia que vocês, o Marcos também, fizessem perguntas. A gente participa, por favor, faça suas perguntas, não tem pergunta errada, não tem pergunta feia. Seria muito bacana poder conversar, espero que vocês estejam me escutando, que está uma gritaria ali do lado. Eu vou começar fazendo uma primeira pergunta nessa linha de curiosidades, tá? Marcos, como é que você escreveu o livro? É uma boa pergunta. Que você usou? Como é que foi? Boa pergunta, Chico. Eu escrevo, eu uso o celular, né? Todo celular de vocês aí tem uma opção de acessibilidade, não é um aplicativo que você baixa, é uma opção no celular. E a partir do momento que você aciona essa opção, só acione se você souber como desacionar, tá? Porque tem gente que fica 3 dias com o celular e não consegue tirar da acessibilidade. Mas o celular, a partir do momento que você aciona a acessibilidade, você toca nele e ele fala o que está na tela. Mas eu escrevi o livro no computador, que o sistema não é exatamente igual, mas é parecido. Quando você tecla, ele fala o que você está teclando. E principalmente, quando você passa o comando, passa as setas do teclado, ele diz o que está escrito. Então foi assim que eu escrevi o livro, né? A princípio os textos do blog, o blog acabou e viraram os textos do livro, mas foram todos escritos por mim no computador. Quem vai fazer a próxima pergunta? Vamos, gente, vamos. O pessoal tá Vocês não têm curiosidade? Eu não tô vendo a cara de vocês, pode fazer, não vou saber quem é quem depois. Você. Pronto. Pronto, uma. Ele falou sobre um canal no YouTube, eu queria saber se ele ainda tá movimentando o canal, fazendo vídeos. Não, faço vídeo. Eu preciso fazer vídeo, porque o vídeo... eu trabalho, né? Meu trabalho é fazer vídeo, é dar palestra, consultoria. Então eu preciso estar na internet, e eu gosto muito de estar na internet, porque é uma maneira de conversar com vocês, né? Os meus vídeos já foram assistidos, juntando todos, mais de 100 milhões de vezes. Né? Eu não vou fazer uma palestra para 100 milhões de pessoas, mas eu consigo com os vídeos chegar a essas pessoas de uma forma mais fácil. Então, convido a todos a conhecerem meu trabalho no Histórias de Cego, tá? No Instagram, no YouTube e no TikTok. Marcos, dizem que os cegos acabam desenvolvendo muitos outros sentidos, né? Para compensar a falta da visão. Como é que é isso na vida diária? Como é que é? Ainda mais jogando futebol, por exemplo. Chico, a verdade é que como a gente não enxerga, a gente perde 85% dos estímulos. Vocês que enxergam, 85% das informações que vocês recebem no dia a dia é através da visão. Seja um sinal para... Pô, as criancinhas estão animadas. Vem pra cá, criança, tá muito legal aqui. Então, seja através de sinal de trânsito, um micro-ondas que você liga, uma televisão, os sinais são visuais. A gente que não enxerga, a gente está 85 pontos percentuais atrás disso. A gente precisa detectar as informações de outros meios, né? Por exemplo, a gente não está vendo na hora de paquerar. Então a gente precisa saber de outras formas como é que é a pessoa que a gente está paquerando para a gente poder dar uma bola dentro. Então,
não é que automaticamente os outros sentidos são mais necessários. A gente precisa mais deles e por isso a gente presta mais atenção neles, então parece que eles são mais desenvolvidos. Mas simplesmente porque a gente dá mais atenção a eles do que vocês. Vocês não precisam dar tanta atenção à audição porque vocês enxergam. Eu, por exemplo, não estou vendo aqui, mas para saber mais ou menos onde eu estou, eu uso o meu ouvido. Para saber mais ou menos onde vocês estão, mais ou menos o tamanho da sala, mais ou menos a minha posição em relação a vocês. Eu sei que eu não estou de costas, se eu ficasse de costas, eu escutar vocês de uma outra forma. Então, eu uso os meus sentidos para compensar a visão que eu não tenho. Quem mais? Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Gisele. Oi, Gisele. Também sou Lima. Marcos, já que você está falando de sentidos e tem um perfil aqui no Instagram, conta pra gente como que é a acessibilidade para você acompanhar as notícias, as publicações no Instagram. E o enfoque é muito, de visual, imagens, reels. Gisele, o Instagram é uma porcaria, né? Eu só uso porque ele é muito importante para trabalho. Né? A proposta de trabalho, o mundo chega pelo Instagram. Mas em termos de acessibilidade, ele é uma porcaria. Cada dia ele apresenta uma novidade. A novidade atual é que não aparece mais a opção, quando eu vou responder comentário, não aparece mais a opção para eu voltar para a publicação. Eu preciso fechar o Instagram e abrir de novo. Aí eles atualizam, aí conserta, daqui a pouco vem uma outra atualização, estraga de novo. Isso para não falar que o Instagram é uma rede de fotos. Então o que está postado lá são fotos que eu não estou vendo. Então, claro, a gente pede para as pessoas escreverem e tudo mais, mas ainda assim são fotos. Mas a própria acessibilidade do aplicativo em si, nossa, é péssima. Eu posto uma coisa e não aparece. Aí daqui a pouco aparece 2 vezes a mesma coisa. Eu fico achando que eu estou vendo dobrado, mas não é, que o Instagram publicou 2 paradas. Nossa, eu acho horrível, Gisele. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber se foi muito difícil começar a ler em braille. Não. Foi muito natural. Eu comecei a ler em braille, eu fui alfabetizado com 6 anos, 7 anos. O processo demora o mesmo tempo que vocês que enxergam demoram para ler e escrever, né? É um processo de alfabetização. O braille, na verdade, é mais simples, né? Porque vocês têm letra de forma, letra cursiva, letra maiúscula. O braille é um tipo de letra só. Então, é mais fácil. Claro, você tem que desenvolver o tato. Se você que enxerga, se for aprender braille agora, você vai aprender braille em 10 minutos. Mas quem enxerga, lê braille com o olho. Mas o braille é um alfabeto muito simples, não tem dificuldade. Os números, por exemplo, são as letras, né? Então, é tudo muito simples o braille. E eu aprendi bem rápido até. O braille foi maravilhoso na minha vida, ainda é. Quando eu quero apertar o elevador ou ver uma caixa de remédio, por exemplo. E tem livros suficientes, assim, em oferta suficiente em braille? Chico, não. E, na verdade, tudo bem não ter. Porque, assim, o braille é muito importante para a alfabetização. O braille é muito importante na idade escolar. O braille é a única maneira que o cego tem contato direto com a letra, né? Para o cego saber que casa se escreve C-A-S-A, ele tem que tocar na letra e saber. Quando eu estou ouvindo um audiolivro ou estou lendo um livro no computador, eu estou ouvindo uma pessoa falar. Claro, dá para soletrar? Dá para soletrar. Mas você não está lendo diretamente. Então, o braille é fundamental porque é o único meio de leitura da pessoa cega. Só que o braille tem outras 1000 desvantagens, né? Por quê? A visão é muito mais desenvolvida que o tato. Uma letra em braille, gente, é o tamanho de uma fonte 30 de vocês. Imagine um livro todo escrito com uma fonte 30. Seria gigantesco, né? E essa letra de fonte 30, ela tem que ser saltada do papel, né? Porque senão eu não consigo tocar. Então ela tem que ser em relevo. Se cada página tiver 1 centímetro de relevo, 100 páginas já é 1 metro. Então o braille, ele não é viável para grandes livros. Quem aí já leu os livros do Harry Potter? Então, em braille, os livros do Harry Potter ocupam, sério mesmo, uma prateleira inteira. É impossível você ter em casa isso. Então, a gente lê no celular, a gente lê no computador, a gente lê em audiolivro. E isso não quer dizer que o braille não presta. Isso quer dizer que o braille tem a sua utilidade. Mas ele não dá conta de toda a informação.
Quem mais? Essas Crianças. perguntas estão boas demais. Vocês aí do cantinho, vocês não têm nenhuma curiosidade? Pode perguntar. Tudo bom? Oi? Meu nome é Heloísa, eu sou psicopedagoga. Trabalhei muitos anos com ensino especial, deficiente físico em Belo Horizonte. Mas minha pergunta é a seguinte, como é que você vê essa nova educação, quando eu falo educação dos que não enxergam, né, os que enxergam? Eu não sei se você acompanha, como é que você acha que está a educação para as crianças que têm esse trabalho, né, do Braille e tudo mais? Você acha que tá mudando alguma coisa, ainda está no mesmo passo do passado? Heloísa, eu achei muito bacana que você perguntou como você vê. Que as pessoas ficam chocadas. Ai, você vai perguntar pro cego como é que o cego vê. Mas não tem problema não, eu falo ver. Mas eu trabalhei com deficiente tantos anos que eu tenho um olhar diferente, maduro, e eu gosto demais, sabe? Então, pra mim é normal. Mas as pessoas... Não, você acredita quando eu falo, juro, quando eu falo num vídeo, eu vi não sei o quê, eu falo tranquilamente, sem pensar, eu vi o jogo, eu vi fulano. Nossa, as pessoas deixam no comentário, ele viu, kkkk. Tipo, eu não enxergo, mas eu vejo. O ver é perceber, né? Também. Heloísa, eu acho que em relação à minha época, a educação mudou muito. Na minha época, existia a certeza de que o lugar da pessoa com deficiência era numa escola especial. E não se discutia isso. Hoje em dia se discute a educação inclusiva, que as crianças com deficiência têm que estar na escola junto com as crianças sem deficiência. E, claro, é um processo gigantesco. O Brasil, muitas vezes, não consegue nem atender as crianças sem deficiência. Mas eu acho que a gente tem melhorado. Até porque a gente discute essa questão, que era uma questão que não se discutia na minha época. Na minha época, quando eu estudei, era lugar de criança cega na escola de cegos. Hoje já não é mais assim. Perfeito. Quem mais? Meninos, vocês têm curiosidade de saber se cego enxerga tudo preto? Então tá. Não, só vou responder se alguém perguntar. Não ficar gastando resposta, não. Tadinha, a criança tá com vergonha. Como que você enxerga? Quais cores que você vê? Eu não enxergo... Preto, branco? Eu não enxergo cor nenhuma. É como se não funcionasse, como uma TV desligada. Cara, eu sei que isso vai bugar vocês, eu sei. Mas imagina assim, o que vocês enxergam pelo cotovelo? Então, é exatamente isso. Imagina que no lugar do meu olho tem 2 cotovelos. É isso, eu não enxergo absolutamente nada. Quem mais? Tem mais alguém aí que queira fazer pergunta? Hein? Opa! Oi, Marcos. Oi. Muito prazer, meu nome é Júlia. Oi, Júlia. Eu sou bailarina e eu já tive a oportunidade de dançar com uma pessoa cega que, coincidentemente, tem o mesmo nome que o seu. Oh. E eu gostaria de saber se você já não teve o interesse de buscar outras áreas, a área da cultura, da dança, mais especificamente. Se você visse eu dançando, você não estava perguntando isso. Ou eu cantando no chuveiro. Mas apresentar para um público. Não, eu acho que... Eu sempre fui muito tímido, Júlia. Quando comecei a dar palestra, eu não sabia nem que eu conseguiria. Eu acho que eu dei uma melhorada nesse tom. Agora, música, cara. Minha mãe, quando era pequena, tinha assim... Tem uns preconceitos de cego, né? Que cego só ficou ouvindo radinho de pilha, que cego é triste, que cego não se relaciona. Mas tem uns preconceitos assim, cego é bom de música. Eu sou horrível de música. Minha mãe me deu um violão, eu tinha 6, 7 anos. Botou um professor me dar aula. Cara, eu chorava quando o professor vinha. A única coisa que eu consegui do violão foi, eu inventei uma música. Eu cantava assim, violão, sai daqui e cai no chão, de tanto que eu gostava das aulas de violão. Eu não tinha aptidão nenhuma. E tudo bem. O Ray Charles, o Steve Wonder, eles não são bons porque eles são cegos, eles são bons porque eles são bons. Não é a cegueira que dá isso. Eu sou ruim demais nisso. Então, Júlia, eu acho que eu já faço muita coisa, cara. Eu faço consultoria de braille, consultoria de audiodescrição, palestra, vídeo, livro. Não, tá bom. Eu dançando sou terrível. Tá aí um novo desafio, né? Quem sabe? Quem sabe um dia. Quem sabe? Eu aproveito, vou desafiá-la. Desafiá-la não. Provocá-la para você contar como foi dançar com o cego, como é que ele era o bailarino, como é. Olha, foi uma experiência muito interessante,
porque eu nunca tinha tido a oportunidade. Eu já tinha tido a oportunidade de dançar com cadeirantes, pessoas com PC, que é a paralisia cerebral, mas cego nunca tive a oportunidade. Quando entrou um cego na instituição, logo a gente falou, vamos dançar, vamos se desafiar, porque, querendo ou não, é algo que limita, mas não é algo que impede. Então, perfeito. A gente foi, a gente conseguiu, a gente descreveu os passos, ele foi capaz, nós fomos capazes de adaptar a ele adaptar a nós, e fizemos uma coreografia maravilhosa. Eu mesma, assim, nesse dia foi super especial para mim, porque eu estava voltando a dançar depois de 3 anos parada por conta da pandemia, então para mim foi muito especial. E nessa instituição me trouxe a oportunidade, então assim, foi incrível. Eu acredito que para mim, tanto quanto para o Marcos. Ah, não para mim, tá? É outro Marcos. Pro outro Marcos. Para mim teria sido incrível, eu teria tropeçado, eu teria dado uma de cruzeiro e caído, mas eu teria me levantado rápido. É isso. Obrigada. Você torce para que time, Marcos? Eu só vou te dizer uma coisa, eu não vejo ninguém à minha frente. Vamos ver aqui quem alguém adivinha. Você é botafoguense. Acertou. Quem mais, gente? Quem quer fazer pergunta? Boa tarde. Boa tarde. Marcos, eu queria te perguntar... Qual o seu nome, perdão? Tamires. Tamires. Como que você lida com preconceito? Tamires, eu lido de uma forma muito positiva com preconceito. Sabe por quê? Para mim, preconceito não é maldade. Preconceito é falta de conhecimento. Maldade é discriminação, tá? Discriminação é maldade, é discriminação. Tem leis para isso. Agora, o preconceito, ele vem da palavra pré-conceito. É um conceito anterior, né? Nós, e aí eu digo nós, todos, temos preconceitos com relação a países, pessoas, lugares, situações que a gente não conhece, que a gente não viveu. Se eu falar, gente, vamos sair daqui, vamos todo mundo para o Japão. Algumas pessoas vão pensar assim, caramba, vou comer sushi todo dia. Caramba, eu vou ser atendido por robô. Caramba, quando eu chegar lá no Japão, é a rua que anda, eu não ando. Enfim, tem um monte de coisa que a gente vai pensar sobre o Japão. Algumas são verdadeiras, outras são parcialmente corretas e outras não são verdade. Mas a gente tem preconceitos sobre uma viagem ao Japão por tudo que a gente já viu do Japão, na televisão, em revista em quadrinho, na internet e tudo mais. Da mesma forma é com as pessoas cegas. O preconceito é porque as pessoas não convivem com pessoas cegas. Você aí acha que ficar cego é como você quando acorda no meio da noite, a luz está desligada e você não consegue nem ir ao banheiro. Mas não é isso. Isso é estar cego, ficar cego. Ser cego, eu sou cego há muitos anos, eu faço tudo sozinho. Né? Eu viajo sozinho, eu cuido de uma casa, eu sou uma pessoa normal, com defeitos e qualidades. Não quer dizer que eu sou super-herói. Mas quer dizer que foi o que a Júlia falou, que foi perfeito. Tenho limitações, mas não tenho impedimentos. Tem mais gente, Chico? Sim. Tem mais gente? Cheio de gente querendo fazer pergunta, Marcos. Já passo para você, só um minutinho. Boa tarde. Boa Me chamo tarde. Gustavo. Eu sou estudante da UERJ, né, do Laboratório de Inclusão e Diversidade. Pô, moro lá na Tijuca, cara, do ladinho. Eu também, moro perto do Maracanã. Minha esposa é botafoguense também. Parabéns para ela. Então, lá a gente faz adaptações de materiais, né, da UERJ para estudantes com deficiência. E eu percebi que, com os estudantes cegos, a gente tem até um integrante do laboratório que é cego, que cada um se adapta a um tipo de tecnologia diferente, né, para utilizar os materiais didáticos da UERJ. Eu queria saber de você qual a sua relação com as tecnologias, né? Tem alunos lá que gostam do Orkun, tem aluno que não se adapta ao Orkun, tem alguns que usam Braille, outros não. Queria saber de você qual a sua relação com essa tecnologia. Gustavo, eu adoro essa pergunta, porque eu tenho uma relação de amor e ódio com tecnologia. Eu falo aqui, gente, que talvez a ciência não vá conseguir curar a minha deficiência. E tudo bem. Mas eu passei a enxergar melhor depois da tecnologia. O meu celular, gente, smartphone, ele lê rótulos para mim. Ele descreve fotos. Ele me permite pedir uma comida, pedir um táxi.
fazer uma pesquisa, identificar uma roupa. Eu não voltei a enxergar. Mas a tecnologia, ela quebrou várias barreiras de acessibilidade. Então, quando eu digo assim, ser cego não define quem eu sou, só me explica em muitos aspectos por conta da falta de acessibilidade e do preconceito, não é só uma frase de efeito, é a verdade. A tecnologia, ela traz muita acessibilidade. Ela me dá muito mais independência para o mundo. Cara, se não fosse a tecnologia, eu não teria um canal no YouTube. Né? Eu posto meus vídeos, eu respondo os comentários, eu gravo eu mesmo os meus vídeos. Isso tudo é tecnologia. Só que eu sou um cara de comunicação, então eu odeio tecnologia. As pessoas assim, testa um aplicativo. Não, não vou testar. Ah, entra num site. Não, não vou fazer. Eu odeio. Eu só entro no aplicativo quando é estritamente necessário. Eu sou um cara de humanas, a minha cabeça é de humanas. Então tecnologia tem que ser muito mastigadinho. Mas óbvio, tecnologia é fantástica, abre muitas portas. Tem mais gente ali. Você... Fala o nome também, tá? Eu sou a Manuela, de Patrocínio, e eu queria perguntar se você já quis fazer alguma coisa e não teve acessibilidade. Manuela, você vai me dar um patrocínio, é isso que você falou? Não, entendi que você é de patrocínio, tô brincando, eu conheço o patrocinense. Se eu fui fazer alguma coisa e não teve acessibilidade, acho que é mais fácil perguntar ao contrário. Se eu fui fazer alguma coisa e tive total acessibilidade. Cara, acessibilidade é algo que está muito em falta, muito. É a minha luta. Né? Quanto mais as pessoas entenderem como funciona uma pessoa com deficiência, mais acessibilidade nós vamos ter no mundo. Essa é a minha luta, Manuela. E a tecnologia é um caminho fantástico para trazer acessibilidade. Muito obrigado pela pergunta. Oi, boa tarde, meu nome é João Pedro. Boa tarde, João Pedro. Também sou de Patrocínio. Eu queria fazer uma pergunta para você, como é que foi sua entrada e sua adaptação com a tecnologia, tipo TikTok, Instagram, YouTube, como você gravava seus vídeos? Olha, eu ainda gravo meus vídeos. João Pedro, o mais acessível para mim é o YouTube. Né? O YouTube eu acho bem acessível. Agora, o Instagram, o TikTok então, cara, é uma porcaria. Porque você entra no TikTok, ele fica tocando vídeo e não dá pra parar. E eu escuto o celular, só que com o vídeo tocando você não consegue escutar, né? Sim. Nossa, eu odeio o TikTok. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma, né, tipo, o TikTok é uma plataforma que eu consigo dar muito o meu recado, né? Que são os vídeos mais simples, mais piada, mais humor, né? A minha comunicação é de uma forma mais leve. Então eu adoro o TikTok enquanto ferramenta. Eu não gosto da acessibilidade dele, mas eu acho muito importante. Certo, muito obrigado. Nada. Ô Marcos, enquanto o microfone não chega para a próxima pessoa que vai perguntar, fala um pouco do que é a dificuldade. Você fala que faz tudo sozinho. Você sai pelas ruas de Belo Horizonte para caminhar. É uma aventura, né? Não faço sozinho não, porque eu prefiro estar vivo. Mas assim, cara, o cego, vamos lá. A gente sai para caminhar só quando tem que ir de um ponto A para um ponto B. Não existe o cego sair para caminhar. Primeiro que as pessoas não deixam. Você está assim andando, pra onde você vai? Não, estou só andando. Não, mas pra onde você vai? Não, estou só andando. Não, mas você tem que estar indo para algum lugar. Eu falei, não, eu estou só andando. Não, gente, teve uma vez que eu estava na rua, ia encontrar um amigo meu no sinal, e aí fechou o sinal, veio uma pessoa, me puxou pela bengala, vamos lá, ceguinho, vamos lá, e me atravessou a rua, e eu fui atrás porque ele me pegou pela bengala, e eu, tem que ir, né, não posso ver. Aí chegou do outro lado, a pessoa me perguntou assim, e agora, pra onde você quer ir? Falei, agora eu quero voltar pro outro lado. E a pessoa achou que eu estava debochando. Então, assim, eu ando pelas ruas só quando é preciso. E mesmo quando eu ando com alguém, as calçadas são muito ruins, né? E não é só coisa de governo, não. É coisa das pessoas que não catam cocô de cachorro, que não... Aí tem uma calçada que é alta, outra não é. Nossa, sério, é uma aventura, assim. Eu tenho vários vídeos que eu mostro o quanto... Cara, tem umas coisas na rua que eu chamo de anti-cego. É um negócio que você vai... Aí vai na altura da canela do cego. A bengala às vezes não consegue pegar, mas o negócio pega na canela. Aí quando é mais alto eu chamo de capa-cego. Enfim, porque é uma desgraceira, assim. E tem os orelhões, ainda tem orelhão no mundo, né? Que você dá de cabeça lá, nossa. A sensibilidade nas ruas ainda é muito ruim. Tá melhorando.
Já foi muito pior, mas ainda é muito ruim. E não é só para cego não, gente, é para cadeirante. Para cadeirante é pior ainda. Para idoso, é muito ruim a acessibilidade nas calçadas. Quem mais, gente? Alguém passa o microfone para ela? Oi, eu sou a Oi? Ana Luísa, eu sou de Patrocínio e eu queria te perguntar como que foi sua experiência na Rede Globo? Ixi, eu tenho... Nossa, eu tenho muitas experiências. Assim, boas e ruins, né? Uma vez, né, eu fui participar lá do... Talvez seja disso que você está falando. Daquele programa do Luciano Huck, né? O Quem Quer Ser um Milionário. E, cara, foi uma experiência muito bacana, né? Meu número de seguidores cresceu muito. Mas eu tive um problemão na produção, porque a produção do programa, não foi o Luciano Huck, mas a produção queria que eu usasse óculos. E eu não uso óculos. Isso é um trem? Ou não? Sério, um trem? Não, né? Achei que fosse, caraca, eu falei, em Minas tem trem mesmo. Você vê como é que eu cego, né, cara? Ficar sentado aqui, acho que tá passando um trem, cara. É um mundo fantástico. Então, minha experiência foi muito, assim, eu tive que lutar, porque eu falei, não vou usar óculos. E eu achei que, por conta disso, eu não fosse participar do programa. Mas eu participei e tudo mais, eu não uso óculos. Nada contra quem usa, mas eu não uso, porque eu acho que eu não quero, não sou obrigado. Mas as pessoas ficam achando, não, tá explorando a sua deficiência. Tanto que eu contei essa história no YouTube e uma pessoa botou, não, você tem que usar óculos mesmo. Se você é muito feio, não sei o quê. Eu falei, tá bom, obrigado. Você é minha inspiração, porque enquanto existirem pessoas como você, é sinal que eu tenho muito trabalho ainda para fazer. Mais alguém, gente? Você falou, Marcos, da sua experiência como jogador de futebol, inclusive foi à Coreia. Conta um pouco, deve ser... A gente fica vendo, assim, é incrível como vocês não trombam um no outro, né? A gente tromba. Não, mas não é aquela coisa assim não é piada, o futebol de cego, o cara tromba, não é muito bem organizado, Chico. Alguém já viu, gente? Põe no YouTube, sério. Futebol de cego é muito organizado, é muito competitivo, enfim, é um esporte emocionante. E eu acho, sabe o que eu acho muito bacana do esporte, gente? Eu disputei muitas competições, mas poucas competições eu conseguia levar minha família para assistir. E quando as pessoas, gente, iam assistir minhas competições, família mesmo, eles chegavam no ginásio, é futsal, né? Gente, as pessoas viam jogando futebol e choravam. Sem sacanagem. Ele tá se superando, que legal. Não, tô tentando superar o adversário, não tô... Tá superando a deficiência, que nada. Quando acabar o jogo eu vou continuar cego igual. Mas as pessoas se emocionavam e tal. Aí daí passava um tempo, essas mesmas pessoas que estavam se emocionando, elas começavam a prestar atenção no jogo. Começavam a chamar o juiz de cego. Uma vez, gente, eu tive uma palestra com o Arnaldo César Coelho, e eu perguntei para ele assim, eu fiz uma pergunta, Arnaldo, deixa eu perguntar uma coisa. Alguma vez te chamaram de cego na vida? E você se sentiu ofendido? Ele não esperava essa pergunta. E foi tão marcante para ele que na semana seguinte ele foi lá no Bem Amigos e contou pro Galvão. Pô, o cara me fez a pergunta, eu fiquei sem saber o que falar. Porque já me chamaram de cego, eu me senti ofendido. Exatamente, né, cara? Aquelas lanças a gente falou da palavra cega ser ofensiva. Então as pessoas iam me ver e choravam. E depois de um tempo as pessoas começavam a torcer para mim, né? Tinham ido ver o Marcos, tinham torcer pro Marcos. Quando a gente está assistindo uma partida de futebol, qual é a segunda coisa que a gente faz? É torcer contra o outro time. E as pessoas começavam a torcer contra o outro time. Só que o outro time também era formado por cegos. Olha que bacana. Né? A pessoa parou de ver a deficiência e começou a ver um esporte. Então, Chico, além de ser um esporte emocionante, um esporte que é um esporte bacana de se assistir, é um esporte que quebra esse paradigma de me ver só como cego. Eu sou muitas outras coisas além de cego. O Márcio, tem uma, eu sempre achei muito interessante assistir futebol de cego. E o que me chama muita atenção é, a gente acha assim, os cegos que vão correr só onde a bolinha faz barulho. Mas você vê pessoas assim, com grande habilidade,
né? Pessoas que saem driblando. Não, é só mostrando mesmo, porque é isso mesmo. É drible, é ovinho, é tudo, gente. Vocês podem ver que é assim. E a gente não enxerga, põe uma venda no olho, porque tem gente que vê vulto. E o goleiro não tem nenhum tipo de deficiência, tá? O goleiro não é cego. Gente, quem mais? Adriana, a minha digníssima esposa, viu, Marcos? Ó, Adriana era assim, se não tiver ninguém pra fazer pergunta, Adriana, por favor. Não foi combinado. Marcos, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho você nasceu cego, né? Como foi essa passagem, essa primeira infância? Seu pai e sua mãe, eles tentavam te proteger ou eles tentavam te estimular? Você tem irmãos? Como foi essa infância e como é que é hoje essa... Adriana, vou te falar muito sinceramente. Ser cego, ficar cego, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu nasci enxergando um pouco. Minha mãe, minha avó notava que eu quando ficava de barriga para cima para trocar fralda, eu não conseguia. O pediatra falava que era conjuntivite, que era bobeira. Minha mãe me levou no oftalmologista com 7 meses de idade. O meu glaucoma estava tão avançado que eu não precisei nem ser examinado num aparelho. Ele olhou para mim e falou assim, seu filho precisa de uma cirurgia urgente. No dia seguinte eu fiz a primeira cirurgia. Eu morava no Rio de Janeiro, fiz a primeira cirurgia lá. Meu caso era tão complexo que me mandaram para Belo Horizonte. Na época eu fiz 16 cirurgias ao longo de 5 anos no São Geraldo, lá no Hospital das Clínicas da UFMG. E não era cirurgia para voltar a enxergar, não. Era cirurgia para conter o avanço do glaucoma, ou seja, para eu continuar enxergando por mais tempo possível, e para o meu olho não explodir. Porque o glaucoma, gente, ele é um aumento de pressão. O que acontece quando você tapa o ralo da sua pia? A água transborda em um determinado momento, né? O olho é a mesma coisa. Como não consegue transbordar, ele explode ou fica para fora da órbita. Então as cirurgias eram para isso. Mas imagina, gente, uma criança fazer 16 cirurgias com anestesia geral, tá? Com uma recuperação que era 24 horas, 48 horas, num quarto escuro. Eu não podia botar a mão no curativo, então tinha que ficar alguém da minha família do meu lado segurando a minha mão. Então vocês podem entender porque que eu falo que perder a visão foi a melhor coisa que aconteceu. Porque, gente, no momento que eu fiquei cego, acabou tudo isso. Não teve mais nenhuma cirurgia, não teve colírio dolorido, não teve recuperação no quarto escuro. Foi maravilhoso. Se eu soubesse que era assim, eu tinha ficado cego antes. Então, a minha família, Adriana, claro, eles lutaram, eles fizeram tudo possível. Todos os tipos de cirurgia espiritual, psicológica, acupuntura, cromoterapia, tudo eu fiz. Mas o que sempre minha mãe me ensinou, e eu sou a única pessoa com deficiência na minha família, minha mãe me ensinou o seguinte: o mundo não tem culpa da sua deficiência. Não descarregue a sua frustração no mundo. E é isso aí. Então, o meu jeito de brincar, de lutar pelas coisas de uma forma brincando, não quer dizer que é uma brincadeira. Quer dizer que é o meu jeito. Porque vocês aí, eu quero que vocês não tenham preconceito comigo, que vocês, no dia a dia de vocês tornem a vida de vocês mais acessível. Mas vocês não têm culpa que eu sou cego. Tem muita gente que fala assim, mas você brinca com tudo, tem que brigar. Cara, eu não sou assim. E eu acho que é muito pelo que a minha mãe me falou. Então, claro, minha mãe, meu pai, minha irmã, todos aprenderam junto comigo como que era ter uma pessoa cega em casa. Alguém mais, gente? Aqui, tem uma... Sim, você então... poderia fechar com ela e ele fazer o comentário final? Tá, ok. Já vai acabar? Pô, nem vi o tempo passar. Cadê o... Oi, meu nome é Tainá. Oi, Tainá. Você comentou que você fez várias viagens e tudo mais. Você pensa que tem mais alguma coisa para você fazer na sua vida que você deseja fazer? Milhões, cara. A coisa que eu mais quero fazer agora é vender livro. Poder dar bastante autógrafo. Depois voltar tranquilo para Belo Horizonte. Vou comprar umas pamonhas no caminho. Chegando lá, espero ter uma cama quentinha, uma jantinha pronta. E, Tainá, cara, sabe qual é o meu sonho?
é que tem um mundo com menos preconceito. Não precisa ser totalmente sem preconceito, senão o que eu vou trabalhar? Se o mundo todo entender que cego é legal, já era para mim. Mas eu sonho com um mundo, sem brincadeira, Tainá, com um mundo com muito mais acessibilidade e com menos preconceito. A gente não precisa da cura física. Claro, se viesse aqui, se alguém se pudesse ser curado, todo mundo ia querer. Mas a gente não está lutando pela cura. É engraçado, Tainá, que as pessoas deixam os comentários lá no YouTube. Mano, por que você não faz uma cirurgia para voltar a enxergar? E aí dá vontade de falar assim, caramba, cara, que ideia legal, eu nunca tinha pensado nisso. Pô, só que eu não fiz o canal, eu não tô aqui para voltar a enxergar. Eu quero só que vocês enxerguem a gente com deficiência de uma forma diferente. Baixe palma mais alto, só para incomodar lá. Ô Marcos, agora eu quero fazer uma pergunta para o público. Depois dessa conversa com o Marcos, quem mudou a sua forma de ver o cego? Levanta a mão aí que eu não vou ver, mas alguém vai. Você teve pleno sucesso, viu, Marcos? Gente, muito obrigado. Falando sério mesmo, obrigado. Foi um prazer. Hoje eu vim de Belo Horizonte, foram 5 horas de estrada, você mais 5 para voltar, mas valeu a pena cada minuto aqui com vocês. Obrigado. Convido vocês a realmente acompanharem a gente lá pelas redes sociais, Histórias de Cego. E quem quiser, quem tiver vontade, comprar o livro, tirar foto, vai ser um prazer. Me marquem lá no Instagram, Histórias de Cego. Pode marcar, obrigado mesmo. Foi um prazer. Quem aí ficou tímido de perguntar, ou queria falar alguma coisa, pode mandar um direct no Instagram. Eu tenho um projeto chamado de Cego para Cego, que é como se fosse um atendimento que eu faço em particular com pessoas cegas, pessoas que estão perdendo a visão, ou pessoas que têm familiares nessa situação, que quiser conversar e tudo mais. Então, fiquem à vontade, entrem em contato. Foi um prazer enorme. Queria mandar um abraço, sei lá, para o pessoal todo aqui de Araxá. Teve gente de patrocínio aqui, pessoal do Rio, pessoal de BH. Obrigado, Chico. Obrigado pela Pauliane, que me chamou. O pessoal da organização, a Raquel, da oficina Raquel. E meu amigo Márcio, que parou a vida dele para me trazer aqui. Brigadão.